Livro de João, capítulo 2, fala sobre as bodas de Caná. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não temos vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado as águas, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2 relata o primeiro sinal que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou ali a sua glória, e então os seus discípulos creram nele. Manifestou ali o seu poder, e os seus discípulos acreditaram que ele era o Messias, o enviado de Deus. Então, Jesus realizou assim os sinais em Caná da Galileia. Iniciou um milagre, iniciou-se sinais de maravilha, operação de maravilhas. É tão simples, você percebe que é tão simples, não tem dificuldade. O que precisa é só crer na ordem e executar a ordem da palavra. Como Jesus ordenou, assim aconteceu, porque houve quem fizesse sem questionar a sua ordem. Ele disse: enchei de água essas 6 talhas. E então os empregados daquela festa encheram de águas aquelas 6 talhas, porque assim Maria, mãe de Jesus, o disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos mandar. Então ele mandou encher de água, eles encheram. Até aí é fácil. Até aí entender que encher de água as talhas era fácil. Poderia colocar alguma mistura para preparar algum vinho. Até então encher as talhas de água parecia algo fácil. Mas quando Jesus dar a segunda ordem, dizendo: agora tirai a água e levai ao mestre-sala, não houve questionamento dos servos, não houve questionamento dos empregados.
mesmo que o mestre Sala estava querendo, esperando pelo vinho, não tinha nenhuma lógica ele levar água para o mestre Sala. Ele está esperando o vinho e os empregados iriam levar água que tinham acabado de encher nas talhas. Mas aí que está o mistério de Deus. Jesus manda eles encher as talhas de água. E então foram cheias as talhas de água. Tudo bem, era água, estava cheio de água. Mas quando ele dá a segunda ordem, dizendo: agora pegai esta água e leve ao mestre Sala, aí estava a submissão da palavra. Aí estava a crer na palavra, a obedecer à ordenança que estava sendo posta, a ignorar todo tipo de coisas que parecia no momento sem lógica. Se o mestre Sala está esperando o vinho, eu levo a água, mas o Senhor mandou eu levar a água, em vez do vinho eu levarei. Então ele encheram a vasilha de água e caminharam ao mestre Sala. Mas quando eles fizeram assim, a obediência à segunda ordem de Cristo, no meio da viagem, a água transformou-se no vinho. No meio do caminho, quando eles começaram a andar, por causa da obediência na execução da palavra que foi imposta com autoridade, no meio da viagem, no meio do caminho, a água transformou-se em vinho. E todas as águas que estavam nas talhas também transformaram em vinho. E quando os empregados levaram e derramaram aquela água no copo do mestre Sala, já não era mais água, mas era vinho. E então ele começa a tomar o vinho e se assusta. E rapidamente ele manda chamar o esposo que tinha acabado de se casar, porque aquela festa era uma festa de bodas, de casamento. E então ele pergunta ao esposo: é costume nosso servir primeiro o bom vinho e depois de ter bebido bastante, está satisfeito, então é posto o vinho inferior. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Nem o esposo sabia disso, mas nos bastidores os servos, os empregados e os discípulos estavam sabendo o que estava acontecendo. Estava acontecendo sinais, estava acontecendo milagres, estava acontecendo maravilhas. Jesus iniciando o seu primeiro milagre. Jesus manifestando a sua primeira operação de maravilha. E então diz que Jesus manifestou em Caná da Galileia a sua glória, e os discípulos dele creram nele. Então, quando nós operamos milagres em nome de Jesus, a glória de Jesus é manifestada no meio do seu povo. A glória de Jesus é manifesta no meio da igreja quando sinais acontecem. Porque está escrito, quando Jesus operou estes sinais, esse primeiro milagre, ele manifestou a sua glória no meio do seu discípulo. E por ele ter manifestado a sua glória, os seus discípulos creram nele. Creram nele. O milagre está posto na ordenança de Deus. Na ordem da palavra, tudo pode acontecer. Pela fé, tudo é possível. Pela ordenança, Jesus ordenou aos 10 leprosos. Os 10 leprosos
chegaram com Jesus e o Senhor deu uma ordem para que eles fossem ao templo. E então eles se levantaram e foram ao templo. Ainda estava leproso. Ao se levantar, ele ainda estava leproso. Andaram. No meio do caminho, um olhou para o outro e viram que eles estavam limpos, já não tinham mais ferida, já não tinham mais lepra em seu corpo. Então, o milagre aconteceu quando eles se levantaram e foram. De repente esqueceram e de repente lembraram que não estavam mais leprosos. Pela ordem de Deus, Jesus disse: vai, e eles foram. E no meio da viagem eles ficaram limpos, purificados. Deus também operou os seus sinais desde o princípio. Também como aconteceu com os profetas, com o que aconteceu com o profeta Eliseu, que ordenou a Naamã, dizendo: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Estava posto uma ordem em uma palavra, uma ordem posta em uma palavra: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Então ele ficou indignado, Naamã, porque ele tinha uma posição